Mônica, boa noite! Boa noite. Tá me vendo e ouvindo bem? Estou. E você? Estou também. Nós aqui no mundo tecnológico com a super ajuda do Jefferson, né? Sim, o nosso assistente de tecnologia. Menina, olha, se não Isso, for ele, louco. né? Que gostoso conversar com você nessa noite Que aí, bom, né? que bom. Que bom te ver também, Angela. Oi, tá me ouvindo bem? Estou te ouvindo bem. Você está me ouvindo bem? Tô, Tá. tô sim. Será que é Tô melhor ouvindo bem. pelo fone? Então, vamos. O Jefferson vai entrar pelo computador Tá, dele e tá, aí ele vai dando o time pra gente, se tá. tá bom, se não tá. Ele vai fazendo essa análise aí e vai ajudando também nas perguntas que vierem. Joia, tá bom. Então, gente, boa noite para quem está aí nos ouvindo. Nós já temos 6 pessoas aí com a gente. Então, primeiro, eu quero agradecer vocês, né, que estão aí nessa noite de domingo, atrás de um pouquinho de conhecimento e vim trocar um pouquinho de experiência aqui com a gente, né? Então, primeiro a gente vai agradecer a participação de vocês. E, né, em segundo lugar, dizendo que Mônica, diva maravilhosa, muito, muito, muito obrigada por ter aceito também o nosso convite, né? Obrigada Então, a é muito você, Angela, especial pelo ter você convite. aqui, né? Com todo o seu conhecimento, com toda a sua experiência, para falar um pouquinho para a gente de um tema tão complexo, né? E necessário. Sim. Lembrando, então, super necessário, né? Que hoje é o último dia, né, do nosso mini congresso. Então nós vamos encerrar aí a sequência de 4 lives. Nós tivemos a minha palestra no primeiro dia. A gente fala palestra, mas é live, né? Eu sempre me confundo. Sim. Ainda não Mas é converti. parecido, né, Angela? Oi? É parecido, né? A gente É te dá como um se desconto. tudo bem, Ângela, é como se fosse uma palestra. Eu falei, então tá bom. Mas então, e aí na quinta-feira, para quem tiver interesse, né, de acompanhar o mini congresso desde o início, na quinta-feira nós tivemos uma palestra falando um pouquinho do sofrimento psíquico, do suicídio, e aí depois veio a Patrícia e o Jefferson falando das questões da saúde mental, suicídio na família, acometendo crianças, os adolescentes e até as mães de crianças aí especiais. Então a Sim. Paty deu um show de bola aí pra gente. E no sábado, né, ontem, foi o dia do Diogo, né? Então o Diogo veio para falar com a gente sobre as causas LGBT+. Foi muito legal, tá disponível aí no Ângela Psique para vocês. Então nós fizemos falando um pouquinho dessas causas aí sobre as questões da sexualidade. Super legal também. Uhum. E hoje, né, nós temos aí a Mônica com a gente para falar um pouquinho sobre a questão do suicídio na terceira idade. Sabemos que os números são altos, né, Mônica, Sim, nessa sim. questão do suicídio na terceira idade. Então, a ideia hoje é fazer um bate-papo com a Mônica sobre essa temática e juntas, né, Mônica, encerraremos este mini congresso. Então, olha a nossa responsabilidade. Isso. Além de falar, né, da terceira idade, do suicídio, a gente vai encerrar esse congresso, esse mini congresso aí, com um pouquinho dos fatores de proteção e amarrar todas essas temáticas que a gente trabalhou durante esses dias. Isso aí. Certo? Legal, Angela. Obrigada pelo convite. Você, minha amiga, fofa, gracinha. E assim, a gente não consegue se ver pessoalmente, né, por causa da pandemia, mas estamos aqui. Eu conheci a Ângela justamente através de um trabalho que a Ângela coordena, ela que idealizou, ela que pôs isso em prática com a terceira idade, né, Ângela? E um trabalho Foi muito verdade. bonito que os dois fazem, a Ângela e o Jefferson. Fui participar, gostei, me encantei, e aí a gente fez uma amizade bem bacana, né? Que justamente é com idosos, né, Ângela? E que é uma área que eu gosto bastante, que eu dou aula, tudo isso, né? Bom, eu não vou ficar aqui falando muito sobre índices, sobre conceitos, definições, porque
Você já falou bastante, né, Angela, na tua live, e o Diogo, a Patrícia, o Jefferson, né? Já foi muito. Então, assim, o tema eu acho que já está introduzido. O que eu tenho para acrescentar, Angela, é que falar de suicídio é falar de vida, né? Porque o que já ocorreu, né? A gente não pode fazer nada em relação a isso, né? Mas eu acho que a gente poder entender o que vai acontecendo, qual que é o contexto, quais são as circunstâncias que levam uma pessoa para isso, eu acho que é falar mais de vida, né? De prevenção, de vida, de tudo isso. Então, claro que assim, quando a gente fala de suicídio, o suicídio não é um conceito em si, né? A gente não pode falar que ele é uma doença, a gente não pode falar que ele não é um conceito como casamento, não é como divórcio, não é como, né? É muito circunstancial, é muito da motivação de cada indivíduo, envolve razões pessoais, sociais, psicológicas, sociológicas, ambientais, né? Quando a gente É fala especialmente... Oi? multifatoriais, né, Mônica? Não tem, às Isso. vezes, um fator específico. Ah, foi por Não. isso. Sim. É um milhão, né? Para cada indivíduo. Existe o Durkheim acabou numa pesquisa que ele publicou em 2011, né, a mais antiga que tem, ele acabou descobrindo que tem em todas as culturas o suicídio, ou seja, é uma questão humana, né? Cada um vai fazer com a sua vida o que ele quiser, né? Porque a vida lhe pertence. O que a gente pode fazer para ajudar? A gente pode ir entendendo, como a gente foi fazendo aqui de quinta-feira para cá, né? Cada um abordando um aspecto para a gente ir entendendo o que vai levando cada pessoa a isso. Então, por este motivo, quando a gente traz esse assunto, a gente está falando muito mais de vida do que de morte, né? A gente não está falando de morte, na verdade. A gente está falando de prevenção. Bom, e a gente sabe que, só para falar só um pouquinho de número, né, que 90% das pessoas que cometem suicídio, que levam a cabo, né, porque há muitas tentativas, ideações, né, mas 90% tem depressão, tem algum distúrbio psíquico, né? Tem um transtorno Então, mental indivíduo. assim, e quando a gente... Diagnosticado ou não, né, Mônica? Porque Ou também tem não, a diagnóstico. Tem por pessoas quê? que Porque não. para uma pessoa ter assim uma desesperança tão grande, né? Ela ela precisa estar um pouco com a visão adoecida, né? Ela precisa estar aí sob a influência de uma tristeza, de algo que a tira da realidade, porque você falou no início, né, da tua fala, na quinta-feira, você falou uma solução definitiva para um problema provisório, né? Então, ou seja, você vai vendo que tem ali um adoecimento, entre aspas, né, que não permite que a pessoa veja as coisas de uma forma, né, mais voltada para a vida. E tem no É um suicídio pensamento muito, também. é um pensamento muito fechado naquela questão. Ela não consegue ampliar o campo de visão naquele momento, né? Exatamente, né? E geralmente, por isso que a gente fala, envolve distúrbio psicológico. Distúrbio é aquele que, né, tá no desvio da normalidade. Então, se envolve o distúrbio psicológico, que é algo que tira a pessoa da normalidade, né? Bom, e, claro, envolve também alcoolismo, drogas, outras coisas, né? E a gente não pode esquecer também das doenças físicas, das dores crônicas, né? Das doenças incapacitantes. Por quê? Porque as pessoas, às vezes, perdem mesmo a esperança de viver e têm doenças físicas incapacitantes que são irreversíveis. Não é, sim, e são reais, né? Então, cabe a pessoa decidir se ela quer viver com aquela incapacitação ou não. Você falando dessa questão das doenças, me lembrou o caso do Robin Williams, né? No qual ele foi Fiquei diagnosticado com uma sabendo por demência. você. O Robin Williams, na verdade, ele tinha um diagnóstico errôneo de Parkinson,
E depois de um ano sendo tratado como Parkinson, descobriu que não era de Parkinson, era demência de corpos de Levy, que é um outro tipo de demência, que envolvia fatores, inclusive psicóticos, né? Ele já não estava mais dormindo com a esposa, porque era perigoso, no momento de uma alucinação, ele colocar em risco a vida dela também. E aí, com esse diagnóstico, ele não conseguiu lidar, né? E aí, claro, um fator depressivo também aí envolvido. E aí ele acaba morrendo por suicídio. Mas é uma história bem legal, vai sair um documentário no Netflix. Eu tô assim ansiosa para assistir, para entender, inclusive, este caminho, né? Até onde ele chegou. Sim. Bom, entre os idosos, né, Angela, o índice de suicídio é maior. A partir dos 70 anos, a gente vai entender um pouquinho esse processo, né? A maioria dos suicídios são cometidos por homens, mas também o índice de mulheres que se suicidam também é muito grande. As mulheres que se suicidam mais são aquelas que estão em instituições, né? São as instituições de longa permanência, a gente chama assim. Mas, embora o número de tentativa de suicídio seja menor em idosos, eles são os que mais levam a cabo. Então, os jovens também tentam, mas de 200 tentativas, uma dá certo. E entre os idosos, eles levam mais a cabo, uns levam mais a sério, né? Essa questão de dar fim à própria vida. Agora, quando a gente fala de suicídio, é uma questão de antecipação, né, Angela? Porque, assim, todos nós, um dia sabemos que vamos chegar lá, né? Então, como diz o ditado, a única coisa certa é a morte. E aí, a gente precisa trabalhar para entender o que leva um sujeito a antecipar essa data. Porque é certa, não é alguma coisa que você tem que se preocupar, não é alguma coisa que você tem que planejar, né? Porque a finitude é certa, para É a qualquer ordem ser natural da humano, vida. né? Então, o que faz um indivíduo encurtar, né, entre a vida de hoje e aonde ele vai chegar um dia certamente, né? Porque ele vai chegar. Isso que a gente precisa entender para fazer alguma tentativa de ajuda. Por que a gente diz tentativa? Porque se o indivíduo quiser levar a cabo, estiver convencido disso, como tudo em nossa vida, nós podemos fazer a nossa parte, nós podemos ajudar. Mas a vida é de cada um, né? Então a gente pode ajudar, auxiliar, né? Mas não pode impedir. Mas pode ajudar bastante, né? É Então, legal, Mônica, você fala dizendo que a gente pode auxiliar, né? Que a gente tem aí essa possibilidade, mas a gente precisa tomar cuidado para não se responsabilizar no sentido de que, né? É a minha missão, eu vou precisar salvar essa pessoa, porque acontece muito isso, é, né? Quem está vendo, quem está acompanhando o processo, pegar a responsabilidade como sua. E quando a pessoa, como você disse, resolve morrer por suicídio, a pessoa que fica, né, que são os sobreviventes é do. alguma coisa que causa muita culpa, né? Em quem fica, independentemente, né? Agora, Isso. tentar ajudar uma pessoa e achar, então a gente precisa deixar isso muito claro, né, Angela? Achar que você pode mudar a decisão do outro, você não pode. A vida é de cada um. Nós podemos fazer o que, como em tudo na vida, fazer a nossa parte. Isso a gente pode fazer. A minha parte foi essa, fiz o melhor que eu pude, não deu. E às vezes a minha parte, fazendo bem feito, pode sim ajudar muito, porque muito do suicídio, por exemplo, no idoso é por solidão, é por desamparo, é por falta de relações afetivas de qualidade, é por abandono, né? Então, podendo amenizar, podendo fazer renascer um pouquinho da esperança, pode vir a ajudar sim, bastante, né? Legal. Uma coisa que, né, você está falando, eu estou pensando que a gente não se prepara para o envelhecer, né? Muitas vezes a gente vai vivendo como se o envelhecimento, né, não viesse. E aí, quando a gente se dá conta, cai a ficha, né? Opa, envelheci. E aí é o momento de você fazer uma revisão do que foi a sua vida.
se nessa revisão, né, você não ficar bem com ela, pode também causar um sofrimento muito grande, ser um fator de. Esse é um Não é? fator, entre muitos outros fatores que a gente vai falar aqui, esse é um fator, ou seja, a culpa, né? De você olhar para trás. Então, assim, eu diria que a nossa própria autoanálise, né? A nossa própria avaliação pode ajudar o outro também, né? A gente poder olhar para a gente como um ser humano que partilha uma existência com outros seres humanos de uma forma total, né? Ou seja, o que a gente vai fazer hoje vai refletir lá na frente. A gente precisa entender que a gente tem um tempo total de existência, né? Que vai ter começo, que vai ter fim, né? E portanto, tudo que você vai fazer durante essa jornada, né? Isso vai ter um resultado lá na frente. Então, é assim, eu tive aula com uma professora que dizia assim, e que acho que, se eu não me engano, é uma frase de Simone de Beauvoir, que diz, envelhecemos como vivemos, né? Então, você vai envelhecer exatamente como você vive hoje. Então, eu vejo muitos jovens dizendo, quando eu for velhinho eu quero ser assim, eu quero ser assado. Então, começa hoje, né? Uhum. Não adianta Você você está fazendo. passar uma vida inteira sedentário e dizer assim, quando eu for velhinho, eu vou ser um velhinho sarado, que malha, que faz isso, que corre, que faz maratona. Não, não vai, né? Porque nós envelhecemos como vivemos. Então, a preparação para o nosso envelhecimento, ela começa hoje. Ela começa agora, tenha você a idade que você tiver. E se você não se preparou, dá tempo de se preparar, né? Porque eu sempre digo assim, Angela, que o que existe de mais importante na vida de um ser humano? Pessoas. As pessoas são o que tem de mais importante na vida de um ser humano. Não tem nada mais importante que isso. Você pode ter bens, você pode ter carros, casas, milhões no banco. Se você não tiver uma pessoa da qual você pensa assim, qual é a minha ligação mais forte no mundo? É com esta pessoa. Duas, três. Mas que funcionam como âncoras para você na vida. Então, o que a gente precisa é ir desenvolvendo relações afetivas. Mônica, mas um dia a gente vai perder essas pessoas. Vai, a gente vai perder, a gente vai se. Mas a gente conserva aqui dentro, né? E Muito quando a dentro. gente não faz relações afetivas fortes, relações boas, né, de vínculo verdadeiro, Funcionais. assim, de Funcionais, né? vínculo profundo e verdadeiro, então isso não fica, embora você possa estar cercado de pessoas. Então, o que a gente leva de melhor? O vínculo com pessoas. Quando a gente pensa, né, por exemplo, os idosos institucionalizados, a gente ouve muita queixa assim de abandono, de solidão. A gente vê até depoimentos de pessoas que não fizeram muitos vínculos ao longo da vida, porque aquelas pessoas que fizeram os vínculos bons, de qualidade, vínculos profundos, essas pessoas podem até perder essas pessoas na jornada da vida, mas esse vínculo fica aqui dentro, né? Eu sempre digo assim, o que alimenta um ser humano? A relação com outro ser humano, né? Então, a gente está Legal. aqui, existe algo que se estabelece, bom, não é segredo para ninguém que o número de idosos está crescendo muito, né? A gente tem aí uma demanda muito grande de trabalho com esse público, né, que é da terceira idade, não só aqui no Brasil, no mundo, na Europa. A pirâmide está se invertendo, né? Não é mais maior número de crianças, é maior número de idosos, menor número de crianças, porque poucos nascimentos. Então, com a evolução da medicina, se prolongou, né, o tempo de vida, então a gente tem uma longevidade maior hoje, e a gente tem uma questão aí que são os idosos. Só que a outra questão é, tá, cheguei nos meus 60, me aposentei e agora? Né? Eu ainda tenho mais 20 anos pela frente. O que eu vou fazer com esses 20 anos? Porque eu planejei viver até mais ou menos 60 e poucos, né? Então, assim,
Aí a gente tem uma questão com o Estado, com o poder público, de poder cuidar dessas pessoas. E nós, como profissionais da área da saúde, como profissionais do cuidado emocional, do cuidado psicológico, do cuidado afetivo, né, que eu digo, é uma área que trabalha com cuidado afetivo, né, Ângela? Porque se a gente não gostar de pessoas, a gente não pode estar nessa área, né? Eu digo assim, que o meu trabalho é um trabalho, né, que envolve dinheiro, mas não é um comércio, né? A gente trabalha com seres humanos. Então, assim, nós que somos dessa área, a gente precisa se preparar para isso. A gente precisa se instrumentalizar para entender o que vai acontecendo com o ser humano no seu envelhecimento, né? E a forma que a gente pode intervir, como e quando, né? Mas a gente precisa entender o que está acontecendo ali naquele processo. E algo que se instala ali somente quando a gente chega no envelhecimento, somente quando a gente... Eu nem digo mais, assim, tanto terceira idade, porque as pessoas da terceira idade estão tão jovens, né? Antigamente, uma pessoa de 40 anos era velha, velha, bem velha, Verdade. né? Agora você vê pessoas de 50 que você fala, não, é uma moça, né? Então, porque as pessoas estão mais jovens, porque elas estão vivendo mais, né? Então, eu falo assim, de terceira para quarta idade. Quarta idade é um termo que já está se falando aí há algum tempo, né? É algo que se instala e que não é mais um saber racional. É um saber do sentimento, né? Que é o sentimento de finitude, né? Há o sentimento de finitude. Ou seja, a finitude está chegando, né? Não mais como saber racional, aquele que a gente fala, e todo mundo vai morrer um dia. Não. Eu vou, né? Então, o sentimento de finitude se instala. Quando você pensa assim, quantos anos mais eu tenho pela frente? Então, uma coisa é eu, você, pensarmos assim, eu tenho 40 anos pela frente, eu tenho 30 pela frente. Outra coisa é você pensar, eu tenho 5, eu tenho 3 anos da minha vida, talvez 3, talvez 2, talvez esse seja o meu último Natal, né? Então, instala-se algo que é o sentimento de finitude que vai colocar tudo que estava ali em xeque. Tudo que você foi, tudo que você viveu, tudo que você não viveu, tudo que você Os pode vínculos, né? viver. Oi? Os vínculos que você falou, né? Os E aí vão. vínculos, os não vínculos, o que você fez da tua vida, o que você não fez. Não dá mais tempo de fazer alguma coisa, dá tempo de fazer, né? Então, assim, instala-se esse sentimento de finitude, que é, assim, algo que realmente vai mudar o ser humano a partir daí. Bom, junto com o sentimento de finitude, embora estejamos, assim, todos muito jovens, né, Ângela, ultimamente, são sentidas as mudanças corporais. Por quê? Porque nós somos corpo, né, também. Nós somos matéria orgânica, né? Então, o nosso corpo vai envelhecendo, a gente vai perdendo aí capacidade auditiva, capacidade visual, rapidez de Aos 30 anos. raciocínio. Oi? Mônica, aos 30 anos, o nosso cérebro já começa a ter perdas, né? E aí, estudando na neuropsicologia, aí a gente já dá um despertar, né? Aos 30 anos, o cérebro vai já perdendo capacidade cognitiva. Inclusive, eu estava estudando agora o curso da memória, e a nossa memória também, né? Não na sua totalidade, mas algumas memórias, elas também vão sofrendo aí com o envelhecimento, né? E Sim. aí a importância do que você está falando, da gente se Imagina os manter. 50, né? Imagina, não vamos falar de 50, né, Ângela? Vamos falar de 80, né? Onde você perdeu muito da tua capacidade de movimento, você perdeu muito da tua potência física em todos os sentidos, mulheres e homens, né? Você perdeu muito da tua velocidade, do teu raciocínio, da tua memória. E esse corpo vai envelhecendo, mas o que as pessoas confundem é assim, não é só o corpo envelhece, mas nós não envelhecemos. Então, o corpo vai fazendo esse movimento decrescente. Muitas vezes a gente está ainda nesse movimento ascendente, né? A gente está crescendo como pessoa.
aos 80, aos 70, né? E o corpo não está correspondendo. Então, assim, uma grande perda que a gente vê é a perda corporal. E aonde muita gente olha como se isso fosse uma mágica. Não, a pessoa envelheceu, mas ela está preparada para o envelhecimento, porque ela também envelhece. Não, nós não envelhecemos. Quem envelhece é o corpo, né? Porque, infelizmente, somos dotados, infelizmente ou felizmente, de uma mente incrivelmente capaz e um corpo que tem um prazo de validade, né? O nosso corpo tem um prazo de validade. Não sei Então, se você já ouviu na sua prática, mas eu já ouvi pacientes dizendo, né? A minha cabeça está funcionando, eu quero fazer, mas o meu corpo já não me permite isso, né? E a pessoa trazendo isso com um sofrimento muito grande, né? sim, De que tive desculpa, Angela, te interrompi. Tive uma supervisionando que trouxe um caso, foi esses dias de uma senhora que chegou e disse: eu tenho 70 anos, mas eu me sinto com 25. Esse é o meu problema. Porque é verdade, gente. A gente sabe que o desenvolvimento emocional não acompanha o do corpo. E, esse é que é o problema que a gente está vendo dos jovens, né? Que já é uma mulher, já é um homem, mas o desenvolvimento emocional é de 5 anos, é de 10 anos, enfim. O desenvolvimento emocional tem um ritmo, o desenvolvimento intelectual tem um ritmo, mas o corpo vai se degradando, né? Então, o que antes era o seu aliado na vida, para tudo que você vai fazer, o teu aliado é o teu corpo. Sem ele, você não faz nada, né? Passa a ser teu inimigo, porque tudo que você quer fazer, o corpo atrapalha. O corpo atrapalha. Por que eu estou falando tudo isso? Para a gente construindo uma ideia, um cenário, né? Desse cenário desta pessoa que vai passando por tudo isso e decide antecipar o seu fim. é um processo, né, Mônica? A gente está falando desse processo, né? Porque é o processo do envelhecimento frente às dificuldades, né? Não vou falar em dificuldades, mas desafios, né? Que a E são pessoa vai dificuldades, ter. sim, Angela. São dificuldades. É, Sim. dificuldade, porque, né? Há formas Eu, e eu formas de encarar as dificuldades, mas elas são, sim, dificuldades. tem Né? pessoas que encaram, né, de uma maneira melhor e tem pessoas de uma maneira não tão boa, mas são as dificuldades que a gente vai encontrando de corpo, né, na questão das perdas, e aí como que você vai manejar essas dificuldades, né? Qual vai ser a saída que você vai dar para isso, Então, né? a Então, gente que saída? vê, lá na frente a gente vai falar, né, sobre as possibilidades de ajuda, de intervenção, mas a gente vê isso, essas dificuldades, que assim, o envelhecimento tem dificuldades, como a juventude tem, como a infância tem, né? Então, são dificuldades, sim, porque o que a gente vê, Angela, e que fica claro quando a gente infantiliza o idoso, é que a gente infantiliza o idoso como uma forma de defesa. Nós queremos olhar o envelhecimento como um retorno à infância, como uma defesa contra o sentimento de finitude. A gente não quer pensar que somos finitos. Então a gente olha, projeta no outro a nossa defesa. Não, voltou a ser criança, ou seja, voltou no tempo. E na verdade, o idoso é um adulto como você, que muitas vezes não quer ser tratado como tico, 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 né? Assim, você é uma criancinha. Não, né? Porque é um adulto como você, constituído, que viveu muita experiência. Às vezes você está diante de um velhinho, você não sabe se ali foi um grande empresário, que teve sob seu comando 300 e não sei quantas pessoas, que foi uma pessoa, né? E de repente na situação de velhice está ali numa situação de privação. O que eu quero dizer não é que só o empresário mereça respeito. Assim, você está diante também de qualquer tipo de trabalhador, mas que passou pela mesma curva que você está, né? Que você é adulto também. Então, o que eu quero dizer? Eu quero dizer que você não gostaria que alguém te infantilizasse, né? E, portanto, infantilizar um idoso é, é uma espécie de defesa que a gente usa, né? E às vezes eu ouço pessoas falando assim, eu adoro idosos, mas o idoso é um ser humano como você, né? Você adora todos os seres humanos, né? Porque assim, as pessoas boas envelhecem e as não boas também, né? Então, assim,
é uma certa forma também de defesa a gente pegar todos os velhinhos e colocá-los num grupo de pessoas boazinhas. Bonzinhos, amáveis, né? Todos. Não, a gente sabe que não é. Não, né? Não A gente sabe que todo aquele pessoal que está lá na penitenciária vai envelhecer também, né? é. Então, Exato. assim, mas é uma espécie de defesa nossa contra o sentimento de finitude, né? É isso que vai acontecendo. Inclusive, esse curso que eu dou na APP de psicogerontologia, é difícil formar turma porque as pessoas não querem estudar o envelhecimento. Então, a gente, assim, há alguns anos a gente tem poucas matrículas, as pessoas pedem muita informação, mas não forma turma porque é um assunto difícil de chegar perto. O envelhecimento. Por quê? Porque no nosso inconsciente nós sabemos que envelhecimento significa finitude. E por isso se formou aí cada vez mais um horror ao envelhecimento. Nós evitamos falar a palavra velho. A palavra velho adquiriu uma conotação negativa, né? Então, assim, se te chamar de velho é um palavrão, estão te ofendendo, Uma ofensa. né? É uma ofensa. Aí surgem os eufemismos, né? Terceira idade, melhor idade. Quem é que disse que a melhor idade é o envelhecimento? Pode ser, porque tem gente que chega no envelhecimento e se livra de toda a carga de obrigações que teve que fazer a vida inteira e ali nos seus 60 anos está viajando, está curtindo, está com uma turma de amigos da mesma idade que nunca teve. Mas isso não aos 80, 90. Isso você não vai estar com essa capacidade toda, né? Então, assim, a gente vê que é muito defesa. E a gente, como profissional de saúde, a gente não pode olhar assim, né, Angela? A sua fala me lembrou muito de uma outra paciente que dizia, né? Quem disse que essa é a melhor idade? Mas quem inventou isso? Foi para consolar a gente? É, E eu achei muito legal, né? Esse confronto dessa definição. É errôneo a gente querer colocar a melhor idade é a qual você pode dizer qual que é a sua melhor idade. você diz Ninguém que pode. é a sua melhor idade, né? E aí a gente vê que esse fator social, Angela, desse estigma que se formou com a palavra velho, o quanto que isso está afetando as pessoas, porque se instalou um medo do envelhecimento absurdo, né? Então, assim, qualquer sinal de envelhecimento é rechaçado, é negado, né? Tem gente que adoece porque não pode ter um fio de cabelo branco, porque não pode ter qualquer sinal, qualquer linha de expressão, por quê? Porque tá ficando velho e ser velho é feio, né? Então, as pessoas estão... Gerontofobia, né? A fobia Gerontofobia, do envelhecimento. gerontofobia. O Rodolfo aqui está querendo participar. Gerontofobia, exatamente, né? Por quê? Porque a nossa cultura de hoje é uma cultura hedonista, né? A cultura do prazer imediato, a cultura da aparência. Então, mas principalmente do hedonismo, da juventude eterna. Então, você tem a obrigação de ser jovem. Você vê que nos cartazes, onde você tem foto de idosos, você tem pessoas e que eu sou contra colocar isso na divulgação dos meus cursos, né? Muitas vezes a Eugênia me pergunta, Mônica, isso aqui coloca, né? Eu falo, não, essa eu não quero. Porque, assim, aquela imagem idealizada do velhinho todo saradinho, com uma camisetinha jovem, cabelo branco, mas aquela cara plasticada jovem, né? Aquela mulher idosa toda descolada, toda assim. Não, isso não é a realidade do envelhecimento aqui no Brasil, né? Você vai chegar num envelhecimento assim se você tiver muito dinheiro para começar, né? Mas principalmente porque isso nega uma coisa tão natural da vida, que é o envelhecer. Ou seja, a nossa sociedade obriga a que se envelheça jovem, né? Então, eu não lembro Um padrão aí. isso, eu não lembro Nos, que... Então, por que eu estou falando disso novamente? Para falar desse pesado estigma na velhice, né? Onde um idoso, um velho, diz assim: eu não presto mais para nada porque eu estou velho e, portanto, eu não vou viver. Que também é uma ideologia capitalista que você tem que produzir. Se você não produz nada, você não tem por que viver. Olha, que é um completo Você não tem absurdo. função na sociedade, né? Como se você não tivesse função na sociedade. Fosse um peso, né?
se torna um peso para a sociedade, né? Né? Então, assim, a função da vida é produzir. É produzir, porque nós produzimos o tempo todo. Até na diversão a gente está ali produzindo coisas, produzindo fotos, produzindo um perfil na internet. Então, assim, e aí você vê uma outra ideologia muito pesada, que é a ideologia capitalista. Se você não produz, você é um peso morto. Ser um peso morto é uma vergonha. E então o idoso pensa, eu sou uma vergonha, eu sou um peso, eu não devo viver e parte para uma medida tão... Como se a vida não fosse nada mais do que produzir, né? O teu lugar no mundo é ser um ser humano. Ok, é viver, é ser um ser humano, né? Mas a questão do social, da ideologia social, e que a gente precisa pensar com carinho, como profissionais da saúde, é que ela nos penetra, né? Ela penetra o nosso olhar, que fica preconceituoso e a gente não percebe o nosso preconceito. Ela penetra o olhar do idoso, que ele passa a olhar a si mesmo como a ideologia social manda olhar, né? Então, veja, são todas as coisas que a gente precisa pegar o nosso paciente e pôr em xeque. Você não é só uma máquina de produção, né? E por que que a sua vida tem que estar ligada ao produzir, entende? Sim, essas pequenas intervenções que a gente vai conversando sobre isso e que vai, né, tocando em alguns pontos aí que de repente possa fazer uma diferença. Agora, entre falando dessas principais causas de suicídio, né, o que que a gente vê? Essa questão social, né, a solidão e as perdas que são inerentes ao processo de envelhecimento. Bom, já falei um pouco das perdas corporais, né? Tudo isso aí que a gente sabe que, em primeiro lugar, o Freud, quando começa a sua teoria, ele diz assim que o ego, antes de tudo, é corporal. Então, uma perda corporal, uma perda egóica, né? Ela é sentida como uma perda de um pedaço do eu. Então, quando você perde uma função do seu corpo, isso é sentido como uma perda de um pedaço do seu eu e remete a um desamparo muito ruim, né? Ainda quando você está falando de coisas que podem ser substituídas... Oi, Angela. A gente pode até falar de um processo de luto nessa questão, né? Quando você perde, né? Entra num processo de luto. Perfeito. Quando há condição também no indivíduo de se fazer um luto. Né? Porque tem indivíduos que não têm condição de fazer e não fazem luto de nada, são os melancólicos, né? Eles não podem perder nada. Então, portanto, nunca fazem luto e, portanto, se tornam melancólicos e todo esse efeito dominó aí, né? Gente, eu quero pedir desculpa para vocês porque eu não estou conseguindo ler as mensagens, porque eu não consigo ir prestando atenção e lendo as mensagens, mas no final a gente abre tá? Um espacinho para perguntas, né, Angela? O Jefferson também vai estar catalogando e traz para a gente daqui a pouco. Tá joia. Então, estávamos falando das perdas, né? Por quê? Porque toda idade, ela envolve ganhos e perdas. Então, os dois momentos, assim, que eu diria, os três momentos mais críticos do ser humano são a adolescência, né? Porque muda o corpo, muda todo o seu referencial de identificação, muda tudo. A gravidez, que muda todas as células de uma mulher, todas as células do corpo de uma mulher e também vida e tudo mais, né? Mudanças hormonais, mudança da criança, né? Tudo aquilo que a gente sabe. E o envelhecimento. Só que na gravidez e na adolescência existe uma promessa do que virá, né? No envelhecimento, não há uma promessa do que virá. Uma promessa, pelo menos, de alguma coisa que se possa construir, que se possa evoluir, né? E isso é uma perda muito grande. Ou seja, a gente está falando da perda do futuro, né? Então, lidar com isso de uma forma que você possa viver o teu presente, sabendo que você fez o teu melhor e que você vive o hoje da melhor forma que você pode viver,
você tem que ter feito todos os teus lutos. Porque senão, se você chegar lá, por isso que eu estou dizendo, o nosso processo de envelhecimento começa hoje, né? O que que eu estou fazendo hoje para chegar lá na frente, né? E ter tudo isso. Ou seja, então envolve essa perda também do papel social. Então, quando a gente pensa, por exemplo, falando sobre perdas corporais, quando a gente pensa numa hospitalização, e aí você vê que o idoso ele fica mais resistente a sair, ele quer ficar mais em casa, ele não se mete mais em muitas aventuras. Por quê? Porque qualquer hospitalização pode ser definitiva. Ela pode não ter reversão mais. Nós que somos jovens, eu quebro a perna, eu fico de cama e daqui a pouco eu volto para minha atividade, mas eu sei que eu vou voltar. Quando eu estou idoso e sofro uma queda, eu posso ir para o hospital e não sair mais de lá, né? Então, por isso o idoso fica mais cauteloso, por isso que eu não gosto dessas questões de ficar mostrando na TV o idoso que é mochileiro, o idoso que anda de moto, o idoso que vai escalar, porque isso é a realidade de 1 em 1 milhão, né? Porque Super qualquer... idosos, né? Exatamente, né? Ou seja, é uma imagem idealizada da sociedade para negar o processo de envelhecimento e que os idosos ficam extremamente oprimidos com essa imagem tão idealizada, quer dizer, eu tenho que envelhecer assim, né? Não posso envelhecer tranquilamente, né? Como é o processo. Então, eles ficam muito mais recolhidos por conta disso, porque uma perda, ela pode ser irreversível, né? Falando em perdas corporais. E o papel social, que é muito importante, né, gente? A gente precisa sentir que a gente tem um papel. A gente precisa sentir que a gente ocupa um lugar na vida de alguém, um lugar na sociedade, um lugar numa família, um lugar que seja um lugar num trabalho, um trabalho voluntário, né? Quando ainda se tem uma corporalidade que te permita esse movimento, né? Então, quando você perde o teu papel social, é mais ou menos como se fosse assim. Como você se apresenta para as pessoas? Eu sou a Ângela, psicóloga, especialista, nanana. E, de repente, quando você chega num determinado nível de envelhecimento, você é uma velhinha. Você não é mais nem a psicóloga, nem a empresária, nem a advogada. Você é apenas uma velhinha. E as pessoas dizem, aquela velhinha, né? Ou seja, é uma perda de identidade. Por quê? Porque o que confere identidade a um indivíduo é o seu fazer, né? No momento em que ele não consegue mais exercer a profissão, que ele é mandado para fora do mercado de trabalho, né? Por quê? Porque até determinado nível de envelhecimento, você é experiente. Olha, aquela pessoa tem muita experiência. Passou de um determinado nível, 70 e 80 e poucos, aí você, será que sabe o que está falando? Será que está desatualizado? Será que a pessoa mais jovem não é mais atualizada? Será que não pode estar gaga? Começa-se a duvidar da capacidade e aquela pessoa muitas vezes é excluída do mercado de trabalho. Tem exceções, como Niemeyer, né, com 100 anos. Tem, mas quem faz todo o seu trabalho são os assistentes, não é ele quem fez, né, aí todo esse tempo. Então são Isso que eu ia falar. O mercado de trabalho, Mônica, acaba sendo muito rigoroso nessa questão, né? Eu já vi várias pessoas que, quando chegam numa idade, que já não conseguem mais uma recolocação, né? E aí, você está fora da idade, né? Então, não tem essa valorização da experiência que você está dizendo. é, Isso é a grande porque maioria. o mercado já está excluindo pessoas muito jovens quando você fala em empresas e organizações. Agora, vamos pensar nos profissionais autônomos, os médicos, os psicólogos, os advogados. Também, a partir de um determinado momento, eles são mais consultados. Se procura-se alguém mais jovem, né? Por quê? Porque um pequeno esquecimento numa pessoa idosa, tá ficando gaga. Eu posso esquecer, você pode esquecer, porque a gente ainda está jovem, né? Então, ou seja, vai havendo essa exclusão, que é uma exclusão social. Então, é uma perda de um papel, é uma perda de uma exclusão. A questão do envelhecimento,
mas vamos pensar no envelhecimento mesmo, né? Não nos jovens senhoras de 60 anos. A questão do envelhecimento, ela traz uma questão de abalar a tua identidade, né? De você se olhar no espelho e você não se reconhecer como você. Então, veja, acumuladas todas essas perdas, vai ficando uma coisa que você tem que ter uma capacidade de resiliência, né? Você tem que olhar tudo aquilo com muita capacidade de absorção, de resiliência. Angela, deixa eu só colocar um desculpe o carregador aqui, tá? Deixa eu ver que apareceu uma coisinha aqui de bateria, perdão. Imagina. Coisas da tecnologia, tudo bem. Entre essas questões, essa pesada moratória social, né, que cai sobre o idoso, né, essa questão da imagem negativa da velhice, da exclusão, enfim, tudo isso daí que a gente está conversando aqui sobre a questão social. Algumas, eu não sei, eu não lembro se você ou a Patrícia falou disso, mas tem uma questão também, Angela, que às vezes o parceiro se vai, né? Ou a parceira ou a parceira se vai. E às vezes tem um desejo de se encontrar com o parceiro ou a parceira. Né? Então eu vou, porque você ouve muitas dizerem isso, meu marido já se foi, então eu quero me encontrar com ele, o meu lugar é perto dele. Né? Tem Há uma também. desistência. Exatamente. Deixa eu colocar, eu vou falar uma. A Elisângela está dizendo aqui que, nessa questão do mercado de trabalho, pura verdade, passamos isso com meu pai, 58 anos em uma mesma empresa. E uma hora não servia mais, e tinha 74 anos, ele se sentiu muito mal, ficou muito doente por tudo isso, né? Muita gente Total. adoece. E Porque acelera o processo desse sofrimento, e a pessoa não consegue lidar, e isso pode, então, trazer várias doenças psíquicas e até físicas, né, Mônica? O físicas, a corpo. gente vê que muitos deles adoecem depois da aposentadoria, porque muitas vezes as pessoas só encontram sentido no trabalho. O apoio de vida de muitas pessoas é o trabalho. E a gente, como ser humano, o tempo passa muito rápido. A gente não para pensar assim, tirando o trabalho da minha vida, o que tem? Né? Então, principalmente quando a gente é jovem, só que o tempo passa muito rápido e a gente não vê o tempo passar. Então, a gente nunca pensa assim, tirando o trabalho da minha vida, o que tem? É onde a gente vê que muita gente adoece na aposentadoria, mas muita gente adoece, deprime e o que nós falamos? Depressão é um fator de risco. Muitas vezes, gente, o que a gente vê nos idosos é que não há uma tentativa ou não é levado a cabo uma questão do suicídio violentamente e abertamente. Muitas vezes acontece uma depressão e um entristecimento muito longo, né? Onde aquela pessoa vai deixando a vida de lado. Então ela não toma mais remédios, ela passa por aquilo que não pode, ou seja, na verdade é um suicídio a conta-gotas, né? Ela se coloca em situações de risco. Agora na Covid, gente, o que eu vi de idosos na rua sem máscara, né? Porque parece que tá pedindo assim, olha, eu preciso. Muitos casos não, né? Muitos casos não. Muitos casos são negação, né, da ameaça. Mas em muitos deles é essa questão de deixa eu ir lá, me expor. Então, muitas vezes, e essa vontade de deixar de viver, ela vai acontecendo assim. Como tem também, sim, os casos em que o idoso se enforca, ou toma remédios, né? Porque o sofrimento fica insuportável. A gente não está falando aqui de algo que tem uma regra. A gente está falando de um quadro que traz muitas perdas, muita necessidade de ressignificação de papéis, muita necessidade de resiliência e da capacidade daquele ser humano de poder lidar, absorver, lidar com frustrações, né? Então, assim, o que eu diria? Aprenda a lidar com frustrações.
A famosa castração também, né, Mônica? Vamos. Um A termo mais gente técnico, né, Angela? castração que a gente fala. Aceita que dói menos. Ela tá aí, tá para todo mundo, né? Minha psicóloga fala muito isso. Ela tá aí, tá para todo mundo e não é você que vai fugir dela. É. Então, se você vive uma vida baseado no que a sociedade manda hoje que a gente faça, o hedonismo. O hedonismo é o quê? Prazer imediato. Você tem que ter prazer, você tem, os jovens falam, curtir a vida, né? Então, assim, às vezes eu vejo até os pacientes que me mostram vídeos de jovens dizendo, gente, eu não estou curtindo a vida o suficiente, eu não estou curtindo a minha idade. Existe um mandamento social hedonista, né? Que é viva pelo prazer, curta a vida ao máximo, viva, aproveite o hoje, o amanhã. E aí, nessa forma de procurar prazer, procurar, você não vê o tempo passar, né? Você não constrói relações sólidas, porque para construir coisas sólidas, robustas, para construir coisas boas, a gente precisa fazer sacrifícios, né? Tanto profissionalmente como pessoalmente. Você falou do prazer, né? E assim, percebe que é um prazer externo? É no que eu vou comprar, é muito. E a gente não pensa no prazer interno, da satisfação interna, né? A gente sempre coloca no externo. Porque Sim. quando a gente fala de prazer, de viver, né? A nossa capacidade de. A felicidade está dentro de nós, né? Ela é interna. Então eu Mas não isso posso ficar, demanda um né? trabalho. Isso demanda um O ter trabalho, dinheiro. né, Angel? Demanda para que a gente consiga conquistar uma felicidade interna que vem de autoestima, né? Autoestimar-se, ou seja, olhar para nós mesmos e dizer assim: eu gosto do que eu sou. Quando eu estou entre quatro paredes que ninguém está me vendo, eu fiz o certo. Eu gosto do que eu sou. Eu estou fazendo direito. Só que esse fazer direito demanda sacrifícios, demanda abrir mão de coisas, né? Então, alcançar essa felicidade interna, como você bem falou, não tem nada a ver com prazer externo. Tem a ver com ideais, né? Como o Freud lá falou, já que você falou de Freud, ideal do ego, né? Ideal do E ego, nem ter ego dinheiro, não, ideal. né? Oi? E nem ter dinheiro, não. Porque as pessoas colocam muito na questão do ter dinheiro, né? Capitalismo. Então, é, é, Né? é. Ideologia capitalista. Não viva, ganhe dinheiro, né? E assim, e se viver prazer imediato? Então, assim, aí a gente vê os jovens chegando assim nessa vida, que aí já me preocupa que gerações de velhos que a gente vai ter lá na frente, né? Pessoas que abrem mão de tudo em função do prazer, eu tenho que viver o prazer, é o hedonismo, tudo tem que envolver diversão. Então, assim, eu vou fazer um curso, se não for divertido, eu não quero, né? Ah, eu vou fazer um trabalho assim, mas tem que ser legal, tem que ser Eu divertido. vou estudar. Eu vou estudar, mas tem que ser uma faculdade de 2 anos, tá bom? É, Tem que ser uma faculdade de 2 anos. né? Porque, né, 5 anos é muito tempo. Exatamente. Então a gente vê que assim, mas é um mandato, Angela, que o jovem absorve porque ele não tem condições de fazer esse filtro. Então ele precisa ser ensinado que o que é bom, que inclusive relações, família, tudo isso, para a gente conservar uma relação, demanda sacrifícios, né? Abrir mão, demanda muitas vezes desprazer e não apenas o prazer. Então, por que a gente diz que também a droga e o álcool é um fator de risco no suicídio entre idosos? Por que a gente diz? Porque quando a gente está falando de droga e álcool, é um fator de risco em qualquer população. Mas quando a gente está falando de droga e álcool, a gente está falando de amortecimento da dor, não é isso? A gente está Isso falando de mesmo. anestesia. Então, quando você está muito angustiado, você vai lá, toma um cálice de vinho, você fica calminho, né? Faça tristeza. Exatamente. Quantas vezes você ouve isso, né? Eu preciso esquecer dos problemas, então eu preciso beber. Então, quando a gente está falando, veja, ó, estamos falando de muitas perdas, estamos falando de um momento muito difícil da vida que temos que nos preparar para ele, né?
e que a gente precisa saber que essas perdas virão. A gente precisa estabelecer relações, família, a gente precisa estabelecer bons objetos, nós chamamos, aqui dentro, para pautar o nosso envelhecimento, né? Para nos dar força, robustez, né? Então, a gente está falando de estrutura psíquica. E quando a gente fala em adormecer, em anestesiar o sofrimento, se a gente tem um indivíduo que foi alcoólatra a vida inteira, ou que fez uso de drogas a vida inteira, a gente está falando de alguém que se anestesiou da dor a vida inteira. E, portanto, não criou recursos internos para lidar com a dor. Por quê? Porque a gente Não só atravessou cria... Oi? não lutos, não passou pelos processos de lutos, Não não fez criou. lutos, muito bem lembrado. Então, a gente está falando de um indivíduo que não se expôs à dor. Como que a gente se fortalece psiquicamente? Se expondo à dor, à frustração, fazendo os lutos desses objetos perdidos, seja perder uma pessoa, seja perder um status, seja perder uma relação, seja perder um trabalho, né? E isso vai dando uma robustez ao ego. Isso vai dando um recheio, isso vai dando um fortalecimento. E por que que essa questão de drogas é tão negativa? Porque ela traz um amortecimento e depois, quando vem a dor, você precisa de mais amortecimento e você precisa de cada vez mais, né? E não é só álcool e droga que é usado como amortecimento, não, viu? Muita coisa é usada para que a perda não seja encarada, para que o luto não seja feito, para que você não viva frustrações, né? Mas são as frustrações, aguentá-las e viver as perdas, é que vão dando robustez ao nosso ego para chegar no envelhecimento e poder aguentar isso tudo que envolve o envelhecimento. O envelhecimento não envolve só perdas, né? Por quê? Porque você pode sentir o teu envelhecimento como um vencer. Eu venci tudo o que me aconteceu. Eu cheguei aqui, né? Então, o que o Winnicott diz? O Winnicott ele dizia: tomara que eu possa estar vivo na hora da minha morte. Ou seja, você poder chegar lá muito vivo, você poder chegar lá vivendo aquele momento e saber que o que ficou atrás foi a vitória, que você venceu os anos, que você venceu a dificuldade, que você venceu a vida, que tudo te aconteceu, mas você continua ali, né? Então isso pode chegar lá na frente como uma vitória e, portanto, você sabe que vai ter resiliência para ir enfrentando cada momento que for te acontecendo. Ou você pode viver o envelhecimento e todas essas perdas como como uma perseguição da vida, como Deus não gosta de você, como você pode viver um envelhecimento com muita culpa. Ah, eu não Vitimizando, fiz isso, eu não fiz aquilo. O que a gente vê, Ângela, nos idosos é muita culpa pelo que não fez, né? E uma questão assim, finalizando, Ângela, uma questão fundamental, o medo da dependência. O medo da dependência é o calcanhar de Aquiles de todo ser humano. Ninguém suporta a dependência porque nós chegamos nesse mundo absolutamente dependentes de um outro. Essa experiência, dependendo da forma como ela ocorreu, ela vai estruturar aquele psiquismo. Então, muitos idosos antecipam o seu fim por imaginar que terão alguma doença debilitante, né, que vai colocá-los em situação de uma dependência extrema. Então, eles antecipam, eu não quero passar por isso, porque a dependência é falam assim, realmente... a gente é costume a gente ouvir, eu quero ter uma morte rápida. Eu quero assim dormir, né, e não acordar mais. Deus me livre de ficar doente, numa dependente de alguém na cama. cama. E Não é é? direito teu escolher como que você quer partir, se você quer antecipar, se você não quer, né? O que a gente pode ajudar? A gente pode ajudar nesse processo de perdas, a gente pode ajudar os nossos pacientes que são mais jovens a chegar lá de uma forma mais estruturada, fazendo os lutos que tem que fazer, para poder chegar com esse sentimento de
eu venci tudo que me aconteceu, eu sobrevivi. Eu sou grata à vida por tudo que me passou. Eu fiz o meu melhor que eu pude em todas as situações, né? Ressignificar essa questão de culpa, porque culpa não leva a nada. A culpa olha para trás, para o passado. Eu sou culpado, eu sou culpado, eu sou culpado, eu tenho que me punir. Ressignificar esse processo para que ele possa se transformar em responsabilidade, porque a responsabilidade olha para frente. O que eu posso fazer diferente do que eu já fiz? Eu posso reparar o que eu fiz. Se eu não posso, eu vou olhar para frente. Eu me responsabilizo pelos danos que eu causei. Culpa não. Culpa é contraprodutivo, culpa é negativa, culpa é péssima. A gente pode ir ajudando a ressignificar, transformar culpa em responsabilidade. E a gente pode sim ajudar o idoso como? A gente vê que fatores de proteção são redes de ajuda, porque muitas vezes eles moram sozinhos, ficam sozinhos, né? Esse trabalho que você faz, que é tão bonito, que é ir nas instituições, você leva doações, faz premiações, kits, e proporciona um momento ali bacana de confraternização, você traz as pessoas para as instituições para fazer uma visita, né? Porque muitas vezes eles estão muito solitários. Então, aquelas pessoas que moram sozinhas, que às vezes você ouve uma pessoa falar, eu não ouvi a minha voz hoje, né? Porque não tem com quem conversar, já perdeu parentes, perdeu amigos, perdeu pessoas queridas. Então, essas redes de ajuda, o governo fazer sua parte, né? Cuidar com saúde, com estrutura, né? A gente conversar, a gente fazer companhia, isso tudo pode ser um elo de ligação com a vida para essas pessoas. Um centro de convivência, né, Mônica? A gente está falando do governo, né? Centros de convivência na qual a gente pode trocar experiências, estar ativos, né? Enquanto, como você disse, o papel social. Eu sei que eu tenho esse compromisso de ir naquele centro de convivência, a gente vai ter atividade X, Y, né? Então, pertencente à sociedade. Não, como você disse, excluídos. Isso. Isso é um fator de proteção, né? A inclusão dessas pessoas que vão sendo excluídos pela ideologia social. Elas vão sendo excluídas pelo olhar de todos, né? Então a gente pode fazer trabalhos de conscientização da solidão dessas pessoas, incluí-los, inclusive tecnologicamente, né? Apresentando o celular, a internet. Né? Eu lembro de uma idosa que eu conversava há muitos anos atrás, que ela me dizia assim: meu tempo já passou, eu não pertenço mais a essa época, né? Por assim, eu não sei nada. E no momento que ela começou a aprender como funcionava a internet, e-mail, redes sociais, é como se ela renascesse. É como se ela fosse assim, não, esse tempo ainda é meu. Às vezes uma inserção na tecnologia, um computador, um celular, já é muita coisa, porque o idoso se sente pertencendo ao seu tempo, ao tempo presente. Mônica, falando do fator de proteção, você falou um pouquinho do Clube do Bem. Eu me lembrei da ação que nós fizemos por meio virtual, né? Nós cantamos lá a festa junina para os idosos, recitamos poemas com o nome deles, né? E aí o Pensionato São Francisco, eles organizaram, por conta do Covid, né? Só colocaram 10 idosos separados e projetaram os nossos vídeos na televisão. E a Gabi, que é a Teóia, a nossa parceira do Clube do Bem, ela dizia que quando o idoso via, né, a gente falando e o nome deles e brincando com eles, diz que o quanto foi significativo, né? Porque A às vezes eles felicidade. passam dias sem que alguém lhes dirija a palavra. Dias. Porque sabemos, né, gente, que uma pessoa institucionalizada, ela tá como se fosse um número, uma instituição. Por mais boa que seja a instituição, por carinhosos que sejam os funcionários, eles não são parentes, eles são funcionários, né? Então, quando você está institucionalizado, você perde a sua individualidade, você não tem teu horário de fazer as coisas, você não tem suas coisinhas. O idoso sente muita falta de ter suas coisinhas. Nós, seres humanos, nós emprestamos
afetividade aos objetos. Então, o meu quarto não é um aglomerado de blocos e tinta e cimento. O meu quarto é um pedaço da minha afetividade que eu coloquei lá. Então, os meus objetos também são. Nós emprestamos afetividade aos animais, aos objetos. É a minha mesa, é o meu travesseiro, né? O idoso é retirado de tudo isso quando ele é institucionalizado. E muitos sabem e verbalizam, inclusive, que aquela é a última morada, né? Então, como trazer alguma esperança, como trazer alguma motivação? Eu vi um comentário aqui de alguém dizendo assim, não consegui ver o nome, dizendo meu pai foi desistindo da vida aos poucos. Porque também, gente, resiliência, força egóica, tudo isso vem lá de trás. Ele não é construído aqui na velhice. Né? Isso, às vezes, a velhice é a chegada de uma jornada de muito sofrimento lá atrás. É a chegada em uma jornada que a pessoa realmente olha para trás, só viveu sofrimento e olha para frente e não vê, né? Muita possibilidade. Então, assim, esses trabalhos como esse que você faz, pode trazer, assim, alguma ligação com a vida. Ligação com a vida, né? Você simplesmente visitar para conversar pode trazer alguma ligação, porque alguém está dirigindo tempo àquela pessoa, dedicando afeto, olhar, né? Porque a gente se liga à vida através das relações afetivas. A gente não se liga à vida por objetos. Eu não sou ligada à minha cadeira, ao meu computador. Eu sou ligada a pessoas. São pessoas que são as minhas âncoras na vida, né? Você falou muito interessante dessa questão da institucionalização. Quando o idoso ele vem com essa estrutura que você está dizendo, de olhar para o sofrimento, dessa questão de se vincular, é interessante ver que alguns conseguem fazer isso tão bem e se vinculam, né, onde estão, né? Então eles fazem parceria, um cuida do Mas é tão outro. pouco, né, Angela? É Você tão pouco. São poucas pessoas que conseguem ter isso, né? São poucos idosos que conseguem ter isso. Aí eu me lembrei da Ildinha. A Ildinha, ela tá numa instituição e ela casou nessa instituição. Que Então, esperança. ela encontrou o amor, Uhum. né? Ela encontrou a vida e ela casou e ela viveu, assim, 2 anos com ele e, infelizmente, ele foi agora, né, pelo Covid, ele morreu e ela está enfrentando um processo muito duro, Mas é muito exatamente isso que eu ia falar, Angela. Por que uns não se vinculam com os outros dentro da instituição? Por essa ameaça de perda que sempre está rondando. Inclusive, os funcionários das instituições são afetados por isso também, porque eles passam a se vincular com esses idosos e os vínculos são vínculos gostosos, né? São amizades boas, você passa a conhecer a vida daquela pessoa e, e te marca. Olha, eu lembro há muitos anos atrás, quando eu estava saindo da faculdade, eu dei aula na UAT, na Universidade da Terceira Idade, da UNG, que era uma coisa que eu gostava de fazer. Eu me lembro até hoje de um senhor, porque eu levei uma fita de um filme, que eu não sei mais agora, nem sei mais por onde anda, mas ela começou a circular entre os idosos, que eram os meus alunos, né? Eu tenho alunos de lá ainda do Watch aqui no meu Face. E ela começou a circular. E esse idoso, que era uma gracinha, ele vinha dormir em todas as aulas, mas ele não faltava. Ele ficava lá roncando nas aulas, mas ele não faltava um dia. Então, ele falava assim para mim, Moniquinha, me empresta sua fita, eu quero levar. Eu falava assim para ele, seu Clóvis, você vai ser o próximo da lista. E na próxima aula ele não estava mais lá. E sim, você vê que foi uma coisa que me marcou tanto que está até hoje, que ele não viu a fita. Isso para mim foi doloroso. Aí nessa turma, acho que perdemos umas 3 pessoas, inclusive uma das mais jovens que tinham lá, morreu do coração. Então você vê como vai ficando difícil até para os profissionais se vincularem a essas pessoas. E eles também não fazem vínculos entre si, porque a ameaça da finitude está muito presente. Então, o idoso chega numa idade em que ele já está muito cansado das perdas.
Então, ele vai ficando cansado, ele começa a se recolher. Então, quando você falou dessa idosa, você vê que a esperança dela permanece. Você vê que bonito. Ela deve estar cansada de muitas perdas. Se ela mora numa instituição, é porque ela não tem uma família que a acolha. Mas se você for estudar a história pregressa, ela deve ter trazido isso de muito, né? Então, assim, E ela realizando o sonho, né, do casamento, não foi casada, então ela realizou um sonho, para ficou vestida ela, de noiva. talvez tenha sido a melhor idade, Sim, né? sim, nesse caso, né? Ela, inclusive, ela é a Nanzinha, a Ildinha, uma graça. E então, ela falando do casamento, né? Eu acompanhei, a parte também legal é que eu acompanhei desde aquele flerte dela com ele, né? Ai, que... Da Ildinha e do seu João. Então, ela me contava as coisas, ela, eu acho que eu tô gostando dele e tal. Então, cada visita tinha uma novidade. E o E amor até nessa que idade tem um outro significado, né? muito bacana. E aí ela estava disputando ele, porque tinha uma outra também interessada nele, e ela, né, conseguiu conquistar o coração dele, foi muito legal. E aí apareceu na televisão esse casamento, foi muito bonito. E eles viveram muito bem. Aí quando eu falo, então você casou, a melhor coisa que eu fiz, se eu soubesse, eu tinha feito isso antes, né? Mas aí quando vínculo, questão do vincular-se. E aí chegou a notícia que, infelizmente, ele faleceu, né, Uhum, agora, sim, luto bem doloroso e a gente não pode estar perto. E eu falando com o Jefferson, né, eu acho que o pior disso tudo é a gente não conseguir estar perto dela, porque querendo ou não, era um fator de proteção, a gente, né, ouvir, acolher e ela sentir que verdade, não está sozinha, verdade. né, e Que pena, dói muito. né? Então, o Diogo falou ali dessa questão da exclusão, que eu consegui ler aqui rapidamente, e ele falava do público LGBTQ, né? Então, há dentro das próprias instituições discriminação com esse público. Então, geralmente, muitas vezes são pessoas que não têm filhos, não se casam, né? Porque não seguem esse modelinho social bonitinho de família, papai, mamãe, filhinho, né? E muitas vezes a exclusão é maior com esse público. E dentro das próprias instituições, há discriminação entre eles, né? Então, realmente é algo que precisa ser pensado com muito cuidado, a forma que você vai envelhecer, você tem que fazer laços, né? Laços até com pessoas da tua comunidade LGBTQ, né? Para que você possa ter apoios no envelhecimento. Isso precisa ser pensado, né? Porque o A rede social. envelhecimento nesta população também é muito problemático, se ele não for pensado, né? Se ele não for planejado. E, ô, Mônica, vou até ler aqui o Expedito disse que alguns países do continente asiático, como a China e o Japão, veem os idosos como pessoas que podem transmitir sua experiência e sabedoria de vida aos mais jovens. Já foi, Vemos aí o respeito pelos idosos, né? Cadê? já foi Deixa eu assim, viu, pegar, Expedito? Já né? foi Acredito assim. que ainda não estão preparados para o envelhecimento. Como mudar essa realidade? Uau, hein? Como mudar essa realidade? Então, já foi assim um dia, viu, Expedito, mas a questão é que a globalização e a ideologia capitalista, ela permeou todas as culturas. Então, assim, não existe mais essa coisa em praticamente nenhuma cultura, né? Do velho como referência, como. Não, é alguém que é um encargo social, né? Que se não tiver muito dinheiro, não vai conseguir aí um lugar. E aí a gente precisa conversar com os nossos jovens, né? A gente precisa orientar as populações a respeito desse olhar preconceituoso, porque o idoso é alguém que já viveu muito, que deu já a sua contribuição, que já viveu, assim, que tem experiência para passar, porque outra questão que a gente vive é a, nós estamos vivendo na era da informação. A informação está sendo confundida com conhecimento. Informação é uma coisa, conhecimento é outro, né?
Então, o jovem acha, e porque isso foi incutido, isso foi colocado na cabeça dele, de que toda a informação pode ser encontrada na internet. Informação, sim, mas experiência não. Porque a experiência vem do conhecimento e o conhecimento ele precisa ser construído, né? E o conhecimento, inclusive, ele pode ser transmitido transgeracionalmente, mas não por uma informação de um computador. Então, há muita confusão de pequenas coisas assim que o social está causando e está adoecendo muito as pessoas, os jovens, os idosos, né? Mas que, na minha opinião, jovens e idosos são duas pontas que estão sofrendo muito com essa questão dessa globalização, que exclui os jovens do mercado de trabalho, que não lhes dão chance. E o idoso é outra ponta que está excluída do mercado de trabalho. Às vezes você vê um médico numa idade que ele está velhinho, mas ele está em plenas condições de trabalhar. Mas ele está excluído porque ele é velhinho, né? Ele está numa instituição sem poder contribuir, sem poder... e que é uma experiência de tantos longos anos, né? Porque a experiência ela precisa ser construída através do fazer de cada dia. A experiência não vem pela informação. Então, infelizmente, essa é outra questão que está adoecendo o social, né? Você falou isso, é legal a questão da experiência, né? É como se fosse um piloto de avião. Ele vai ter todo o conhecimento sobre o funcionamento do avião, como que ele vai pilotar, mas ele só vai poder, de fato, trabalhar quando ele atingir uma quantidade X de horas, né? Não vai ser a informação que vai dar, passar numa prova, né? Fiz uma prova, fiz lá e já estou apto a pilotar, a me tornar, né, um aviador. Não, ele tem que cumprir uma carga, né, horária aí. Então a gente fala horas de voo. E acho que a gente está falando exatamente disso, né? A informação a gente leu, a gente pode até saber, mas a prática, né? Como você trabalhou com essa informação passou para o conhecimento, e aí são as horas de voo, e por isso que nós não podemos ter pressa muitas vezes nessa aquisição, né? É, é cada dia uma construção, cada dia é um pedacinho. A gente da psicologia sabe, né, Mônica, o Sabe, quanto. Ângela? O quanto que a experiência ela é construída assim passo a passo mesmo, no fazer, no dia a dia, no sofrer, né? Então a gente sofre, a gente erra, a gente sofre algumas coisas assim tão difíceis na clínica, né, Angela? A gente passa por coisas, mas que também o sofrer e a frustração constroem recursos dentro da gente, né? Que é uma coisa que não se fala mais hoje em dia. O quanto que é importante você deixar o seu filho se frustrar, né? Então não se deixa mais, nos momentos de sofrimento são os momentos em que você mais cresce, né? Então assim, o processo de envelhecimento está ligado a tudo isso. O processo do seu envelhecimento está ligado ao que você está fazendo hoje, né? Então, essa é a mensagem que eu quero deixar aqui. Tanto nessa questão de fatores de proteção, quanto essa questão de que o nosso envelhecimento ele é construído hoje. Então, me dá muita pena, sabe, Ângela, ouvir de idosos assim institucionalizados que muitas vezes assim, eu fui empregada doméstica a vida inteira, eu trabalhei em casa, eu criei os meus filhos, eu tive o meu marido e agora os meus filhos me deixaram aqui, eu estou aqui sozinha, ou seja, muitas vezes essa pessoa ela perseguiu um ideal social. Eu tenho que ser mãe, eu tenho que ser esposa, eu tenho que ser a melhor mãe, eu tenho que ser... Ela não fez aquilo que ela gostaria de fazer na vida, que era o desejo dela, que ia trazer uma realização na velhice, né? E, portanto, a gente precisa examinar muito essa questão do ideal social nas pessoas, né? E aí envelhece com aquele sentimento de ter sido enganada pela vida, né? Com aquele sentimento de vazio. Olha, antigamente se dizia, então as gerações anteriores estão vivendo isso, né? O trabalho dignifica o homem, né? Então, assim, o principal que você tinha que colocar acima de tudo é o trabalho. Só que se o trabalho é tirado da sua vida, onde é que fica, né? Então, Filho sofre. tudo Você isso... disse, filho sofre. Oi?
o que você disse, o que sobra, né? O trabalho é tirado da sua vida do que sobra. Exatamente, né? Então, assim, é necessário que as empresas, e tem muitas empresas que já estão pensando nisso, em planos junto aos seus funcionários que estão para aposentar, traçar com eles um plano pós-aposentadoria, para que ele possa Né? adquirir um sentido para a vida dele, que não seja só o trabalho. Então, tem empresas muito boas que já estão fazendo planos pós-aposentadoria, né? Para quem é autônomo, você precisa começar a pensar nisso agora, né? Porque é agora que a gente constrói o envelhecimento. Né? Por isso que quando a gente fala de encurtamento do processo, né, a gente está falando de vida, a gente está falando de morte, né? A gente está falando, vamos examinar o que leva um indivíduo a escolher viver ou não viver e vamos tentar colaborar para que ele possa escolher o viver, né? E para que ele possa fazer escolhas, né, Ângela, de verdade. E não achar que está escolhendo o que o social diz que ele deve escolher. Porque senão chega lá na frente é um vazio. Né? Não faz sentido, Que não tem. Mônica. Se não faz sentido pra ele, lá na frente não vai fazer sentido. E aí vem a sensação Que de que não o que eu viveu. fiz, né? De que não viveu. Fez muita coisa, mas não foram coisas que fez sentido para a vida dele, né? Sim, exatamente. E a gente estava falando, até a gente acabou desviando, mas você ia dizer sobre o idoso que perde a companheira ou companheiro. Sim, A gente estava na verdade eu nessa falei o parte. seguinte, que muitas vezes existe essa questão de eu quero ir embora para ficar junto com meu companheiro e com minha companheira, né? Porque perder um companheiro, uma companheira é como perder um pedaço da tua identidade. Você sabe aqueles casais que um completa a frase do outro? Sei. Ou seja, isso está dizendo o quê? Isso está dizendo que aquela pessoa ela tem uma função na tua vida. Ela exerce parte das funções da tua personalidade. E às vezes você exerce parte das funções da personalidade dela. Muitas vezes, quando o teu companheiro de uma vida vai embora, é como se ele levasse um pedaço de você. E aí envolve um processo de fazer este luto, um processo de reinventar-se mediante a essa situação que, como eu digo, quebra um ser humano no meio, né? Então, envolve essa capacidade que a gente falou, que se cria lá atrás, capacidade de resiliência, que é muito... Então, se a gente está falando do, das fatores de proteção do envelhecimento, a gente está falando da criança, do adolescente e do adulto, né? O que a gente constrói na nossa vida que é o fator de proteção, É. E a gente está falando né? de um Então, trabalho analítico também, né, Angela? De um trabalho de tudo bem, você teve uma vida difícil, você não está condenado por isso. Você pode fazer também um trabalho terapêutico, um trabalho analítico de ressignificação de toda essa história, né? A gente sabe que a terapia, a psicanálise faz isso, né? Que ajuda, que ressignifica. A gente a está gente percebe falando pessoas, de né? criar recursos. A psicanálise ajuda um indivíduo a criar recursos, né? A gente está falando dessa questão das pessoas que viveram coisas muito tristes, muito difíceis, e aí, com o processo terapêutico, elas conseguem, né, esse significado, ir para um lugar que você fala, poxa, que bacana. Quando você consegue ver, né, esse ascendente, quando a pessoa consegue ressignificar o que aconteceu com ela e fazer de uma forma diferente, chegar num momento assim bem como que eu posso dizer, um momento legal da vida, quando ela olha para ela e fala assim, poxa, Eu né? venci. Eu venci, Eu né? E eu tô sobrevivi a muito tudo feliz. que me aconteceu. Eu venci. Eu estou sobrevivendo a cada dia ao que me acontece, né? Ou seja, uma resiliência, uma coisa. Ou seja, a mesma pessoa, Ângela, mediante as mesmas perdas e adversidades, ela pode tomar uma atitude no sentido de a minha vida eu não fiz isso, eu não fiz aquilo,
não vai dar mais tempo, eu sou culpado disso, a vida é injusta naquilo, ou ele pode também se posicionar, fiz o que eu pude, fiz É o o que que a tinha. vida me permitiu, com os recursos que eu tinha, né? Sou responsável pelo que eu fiz? Sim. Se puder, vou consertar. Se não puder, paciência, não dá tempo. Sobrevivo com o que eu posso ser. E sou grato, se puder, né? A ter sobrevivido a tudo isso. Você percebe que você não tem que mudar as circunstâncias de vida do indivíduo, mas você pode ajudá-lo a desenvolver recursos para que ele possa ver desta forma ou daquela forma. Porque não, com todas essas dificuldades que nós falamos aqui do processo de envelhecimento, a gente pode afirmar que todos os velhinhos são tristes e deprimidos? Não são. Pelo contrário, você Não. vê essa senhora que você acabou de falar, que teve a esperança de se casar, ainda que para viver 2 anos, né? Então, os recursos podem ser criados, as experiências podem ser ressignificadas. É aí que está a grande questão do trabalho terapêutico, da psicanálise, né? Ressignificar, ou seja, dar um outro significado às experiências que foram. Então, esse é o nosso maior fator de proteção. As É o redes, maior. as ajudas, né? O contato afetivo, né? As redes que possam se formar em torno daquele indivíduo. A religião é um fator de proteção muito importante, Ângela, porque tem coisas na vida, tem momentos na vida que a gente precisa de algo a mais do que o terreno, do que o terrestre, do que o humano. Né? A fé é algo superior, né? Transcende. Que isso, Então, a transcende. religião é um Então, fator de proteção também muito importante, que dá sentido também a muita coisa. muito bom. Mônica, tô aqui, o Jefferson me deu algumas perguntas, a gente está Vamos em 1h23 de conversa. Se deixar, a gente vai até amanhã, né, Mônica? A gente gosta de falar. sim. É muito gostoso, né, falar desses temas. E aí eu vou falando, então, um pouquinho do que o pessoal colocou aqui. Tão importante entender que é falar de suicídio, é falar da vida e não da morte, né? Então, olha que legal. A gente fala de suicídio, mas a gente está falando da vida, os fatores de proteção, né? Vida. Prevenção, entendimento dos fatores que pode levar a isso. Isso. E aí, José Roberto Martins coloca: você tem razão, Mônica, as pessoas são importantes na vida da gente, na vida toda e não somente na juventude, né? Vai. Então, esses vínculos. E aí ele colocou: lamentavelmente, só entendemos que o dinheiro não importa quando perdemos alguém muito importante para nós, Você sabe né? bem E aí, disso, né, Beto? não adianta, né? A gente falar de perdas, né? E até dar um relato pessoal, eu perdi a semana passada uma tia, né? Puxa, Ângela. Eu estava no processo de luto porque ela estava com Alzheimer, teve adoecida um pouquinho antes da pandemia. E aí a gente, né, com sofrimento na família por causa da perda dela, e fomos olhar as fotos, né? A gente recorre às fotos. E a gente viajou tanto juntas. A gente aproveitou tanto, a gente teve tantos momentos bons, sabe? Toda festa de família estávamos juntas. Então, a gente olha para a vida, né? Por mais que a dor da ausência dela machuca, mas a gente olha para tudo que nós vivemos, né? Então, foi uma história muito bonita. E é Nós isso estávamos que muito fica, e é isso que vale a pena, né, Ângela? As pessoas. É. É Então, o tudo quanto que é vale a importante que pena aí na não tem a vida ver de um com, ser humano, as pessoas. e aí não tem a ver com dinheiro, né? Como ele bem colocou aqui. É tão importante pensarmos em tudo isso antes de passarmos por isso, exatamente. A gente tem que pensar hoje. Não adianta a gente pensar no envelhecer quando chegar. É hoje. Por isso que a gente está conversando sobre isso hoje, para a gente falar de vida. De vida e agora. Escolhas, né? Agora e lá na Agora. frente. Escolhas agora que vão ser refletidas lá na frente. Envelhecemos como vivemos. Exatamente. E aí o Diogo colocou, né? Se sentir sozinho na terceira idade deve ser muito devastador, né?
Ele colocou da questão do público LGBT, que a gente O também Diogo foi o falou, nosso né? colega que falou aí sobre LGBTQ ontem, né, Angela? Então, é Sim. isso, Diogo, é ir formando redes de apoio mútuo, relações, vínculos fortes e robustos para que possa envelhecer junto, né? Eu tenho amigos assim de vida inteira que eu tenho certeza que a gente envelhece junto, né? Então, assim, É muito embora eu não faça parte, mas independente de eu fazer parte do grupo LGBTQ ou não, é, a gente sabe que envelhecer é um processo que a gente vai precisar dessas relações afetivas, né? Então, Diogo, é isso que eu digo para você, tá? E para todo esse público. Muito legal. E aí, Mônica, a gente falar um pouquinho do curso. Eu fiquei super interessada, já está na minha lista de Dia prioridades. 17 de Terminando, outubro começa. terminando a pós, agora eu não consigo por conta da pós em neuro, né? Estou enlouquecendo, mas terminando a pós, já está na lista, né? Vou fazer esse curso. Conta pra gente um pouquinho de como que, né, a psicologia trabalha nessa questão Esse da terceira idade, quais são os, né, o que o curso pode nos dar nesse, como formação e ponto de apoio para nossa atuação Então, no esse consultório. curso ele se chama Psicogerontologia. Ele fala de todas essas questões que eu falei aqui, fala de sexualidade na terceira idade, todas essas questões do papel social, da perda. A gente conversa um pouco sobre o papel do profissional que vai trabalhar com o idoso, né? A gente vai conversar das questões intrapsíquicas que envolvem o envelhecimento, que tem tudo isso daqui que a gente falou hoje e muito mais, porque eu falei apenas das perdas, né? Mas existe uma questão da mudança na sexualidade, da mudança dos investimentos libidinais, da mudança da dinâmica psíquica, né? Que assim como quando você entra na adolescência, há uma mudança da dinâmica psíquica de criança para adolescente, depois jovem e adulto. Quando você chega no processo de envelhecimento, há também uma questão libidinal que muda e, portanto, muda toda a economia psíquica do sujeito. Esse curso ele é dado pela APP, começa que é onde eu dou aula, né, Associação de Psicoterapia e Psicanalítica, que está aí no meu Face, quem quiser entrar. Ele começa dia 17/10, são 4 encontros, é um curso de 16 horas, em sábados alternados. Eu acho que, bom, E vai vocês já ser... perceberam que eu sou apaixonada por esse tema, né? Imagina, que é isso. Apaixonadérrima. Ô, Mônica, o curso vai ser virtual ou vai ser Sim, o presencial? curso é online, né? Enquanto está a pandemia, a gente não pode fazer é, aglomerações, né? A gente não pode reunir, então a gente paga esse preço, né? Claro que é muito mais gostoso pessoalmente, a gente troca muito, né? A gente faz uma amizade tão gostosa, mas tem que ser online. O curso é online pelo Zoom, aos sábados pela manhã, sábados alternados, são 4 sábados, 17 de outubro, e aí você vai alternando a cada 15 dias. Eu não sei as datas aqui para te falar de cabeça. Não, mas bacana. Quem tiver interesse, então, para psicólogos e estudantes de psicologia? Sim, e outras pessoas da área da saúde podem participar. Às vezes eu recebo fisioterapeutas, Ótimo. fonoaudiólogos, Então, nutricionistas TO, da, físio, um da pouco área da saúde, sim. da área da saúde. Então, gente, recomendamos aí, conhecimento é muito importante, né? É maravilhoso poder aprofundar o conhecimento. A gente sabe que faz toda a diferença na nossa prática É isso profissional. aí. Mônica, então, caminhando para o final, eu queria bater aquele papo com você. Eu tinha te pedido, né? Que eu achei que ficou faltando nesses 4 dias, falar um pouquinho sobre uma questão que acontece muito, que eu vejo entre adolescentes, adultos jovens, a questão da automutilação, né? Sim. A automutilação é um problema, na verdade, uma expressão de um sofrimento, né? E que a gente precisa olhar para isso.
Então, falando um pouquinho, Mônica, do que você, né, já estudou, da sua prática, como que está ligada a questão da automutilação com o suicídio? Com o suicídio, É. olha, para quem não sabe, eu dou aula nesses dois cursos, né? Que é de adolescência, também na APP, a gente que está tendo agora uma turma que vai para a última aula, e de psicogerontologia. E são duas coisas que eu gosto muito de estudar, que é o envelhecimento e a adolescência, que são momentos de grandes mudanças no ser humano que envolvem a questão corporal e que faz muita diferença nesses, né, na economia psíquica de um ser humano. Bom, o suicídio em adolescentes e jovens, ele se dá muito pela questão do impulso, né? Uhum. Olha, claro que não dá para falar de envelhecimento e nem de adolescência sem falar da história pregressa. A gente sabe que tem crianças que têm uma história terrível, sofrem maus tratos ou grandes perdas e chega na adolescência já com uma depressão severa. Agora, há uma questão assim também que eu sempre falo nos meus cursos da temporalidade na adolescência. Tudo que acontece com o adolescente, com o adolescente é como se ele estivesse vivendo ali um eterno presente. Então, a sensação que ele tem é que aquilo que ele está vivendo não vai passar nunca. E essa sensação é terrível, é sufocante. Você imaginar que uma coisa que você está vivendo, você vai viver preso naquilo para sempre. Essa é a sensação do adolescente. Então, o que eu oriento sempre os meus alunos, os meus supervisionandos, é sempre inserir com o adolescente a questão da temporalidade. Isto passou, isto vai passar, isto não será sempre assim, né? Porque por conta dessa questão de pensar que, por exemplo, passou uma vergonha, sofreu um bullying na frente de todo mundo, a vergonha nunca vai passar, a humilhação nunca vai passar, ninguém nunca vai esquecer daquilo, aquilo se torna um presente tão inacabável, tão infinito, que para dar fim naquela situação, ele dá fim à própria vida. Então, assim, o que a gente vê na maioria dos casos é que sempre um suicídio é uma tentativa de dar fim ao sofrimento. Sempre. Né? É uma saída que se escolhe de dar fim ao sofrimento. Só que o jovem tem um agravante, ele tem um impulso. Ele não vai pensar 300 vezes e planejar e não. Ele deu o impulso, pá, ele vai lá e vai fazer. Não dá tempo de se arrepender. Então, além dessa questão da temporalidade, praticamente fica não existindo nesse psiquismo, fica preso nesse presente, ele tem a questão do impulso. Então, quando eu recebo no consultório, ou quando os meus alunos recebem um jovem muito depressivo, eu já oriento para tomar muito cuidado, para ajudar com uma consulta ao psiquiatra, medicação. Por quê? Porque existe essa questão do impulso, né? Ainda que aquilo vá passar, e ele não sabe que vai passar. Veja, nós adultos, quando estamos vivendo uma dificuldade, a gente tem a sensação que não vai passar. Imagina um jovem que essa questão da temporalidade está muito mais comprometida por causa de mecanismos esquizoides que retornam na adolescência. Isso é todo né, uma parte aí, né, da dinâmica psíquica daquele momento, por conta das mudanças corporais e etc. Agora, às vezes a automutilação ela está ligada ao suicídio e às vezes não, Angela. O que acontece? O jovem, ele superinveste a sensorialidade, não é só o jovem, né? Então, quando você, por exemplo, está ouvindo uma música boa, gostosa, existe um investimento na sensorialidade, ou seja, no auditivo, você está ouvindo. Isso te tira um pouco da dor interna. Então, quando você usa droga, a droga, na verdade, a cocaína, ela sobressalta os sentidos, ela potencializa os sentidos, né? Então, tudo vai para a sensorialidade, ou seja, o que é sensorialidade? Senso-percepção. Audição, tato, paladar, visão. O jovem, ele superinveste a senso-percepção. E quando você se corta,
você está super investindo a sensopercepção da pele, né? Do toque. A dor fica em segundo plano, como se ela não existisse. Então, o jovem tem muito essa questão do superinvestimento da sensorialidade para sair da questão do sentimento. O sentimento é uma coisa, sensorial é outra. Sensorial é gosto, é cheiro, é audição, visão, paladar, tato. Então, quando ele está se automutilando, ele está investindo o tato. O que faz naturalmente, puxa ele para fora da dor. Às vezes, essa automutilação está ligada ao suicídio, às vezes não. Às vezes é uma forma de, né, deixa eu sair dessa dor ativando essa outra. E a gente sabe que tem tutoriais dos jovens ensinando a se cortar, a se mutilar, enfim, ensinando de tudo, ensinando a ser anorexo, ensinando a ser bulímico, tem tudo, né? Então, é esse super investimento que se faz. Né? E esse fator assim, muito importante, que é a impulsividade, ele não pensa para fazer. Olha, veja, eu tenho uma paciente muito antiga, de muitos anos, uma graça, uma jovem, que está comigo há muitos anos, e ela chegou há uns meses atrás muito assustada, porque o vizinho se suicidou, que era um jovem adolescente. Olha só o que ela me disse. Nossa, Mônica, eu fico pensando se quando ele pulou, se depois que ele pulou, ele se arrependeu. Você percebe que ela ficou prestando atenção no impulso, ou seja, esse impulso que o jovem tem, que talvez tenha feito esse menino pular da janela, e pode ser mesmo que ele se arrependeu depois que ele pulou, só que não dava tempo, né? Então tem um agravante aí, que é o impulso, que um adulto pode passar meses planejando um suicídio, e um jovem vai levar a cabo assim. Mais rápido. E aí, você falando do seu caso, eu pensei também num caso que eu atendi, de uma jovem, também aos seus 14 anos, que veio com a questão da automutilação. E aí, uma questão, depois de uma carta de suicídio, a mãe encontrou no livro, né? E aí a mãe se despertou, ficou extremamente preocupada e me procurou. E aí eu trabalhando com a adolescente, né? E a gente conseguiu entender, né? Porquê da automutilação e o porquê da carta. Ela queria ser ouvida, né? Ela queria ser olhada. Uma negligência aí nesse olhar para o que ela pensa, para o que ela sente. Então, às vezes, não era acabar, mais uma vez, né? Não era acabar com a vida, era acabar com a dor. E Não era aí se eu vou. destruir, era um movimento de vida, não era um movimento de morte. Para que você quer acabar com a dor? É para viver melhor. É um movimento de vida, né? Então, muitas vezes, as pessoas tentam suicídio num movimento de vida. Eu quero acabar com a minha dor, né? Porque, não, assim, o que ela quer é acabar com a dor. Não é um movimento de morte, porque ela não quer morrer. Ela só quer acabar com a dor. E aí acho que vale um alerta aí para o povo que está nos assistindo, né? Para prestar atenção nesses jovens, né, Mônica? Nessa questão da automutilação, de como esse jovem está, né? E não negligenciar ou achar que é frescura ou é só para chamar a atenção, Mas chamar né? atenção é válido, é necessário, né? Porque se você não chamar atenção para o teu problema, como é que fica, né? Então, se está chamando Exatamente. atenção, dê atenção, né? E às vezes nem é negligência, viu, Angela? Às vezes é desconhecimento dos pais. Conhecimento. E também é muito duro, a gente entende que para os pais também é muito duro olhar para o sofrimento do filho, né? Então tem um desafio Os também pais que o pai trabalham muito, às vezes o jovem é muito fechado, ele esconde a automutilação, ele não conta. E uma coisa que os adolescentes não fazem é se abrir com os pais, eles não se abrem. A situação dos pais também é bem difícil, viu? complexa, né? Então, acho que fica aí a reflexão para a gente olhar para os jovens, né? E olhar também para esses pais, olhar para os nossos idosos, né? E poder fortalecer essa questão dos fatores de proteção e minimizar os fatores de risco, né? Então, isso é muito importante e é o que acaba promovendo toda a parte da prevenção ao suicídio. Isso aí. Mônica, muito, muito, muito obrigada. Nós estamos aí acabando. Foi muito bom ter você com a gente. Muito Foi bom fantástico. também, que legal.
Muito, muito bom você ter aceitado o convite, ter, né, passado aí todo esse conhecimento para a gente. Olha, Prazer, viu? Você é minha amiga, gosto muito de você, adoro, é bom estar aqui com você. E isso aí, vamos tocando, vamos conversando sobre coisas importantes, né? eu sou sua fã e você sabe disso. É verdade, eu sei mesmo. Eu também sou sua. Muito, muito obrigada, Mônica. Um Obrigada a você. beijo para você, Beijo, minha querida. gente, né, que está dizendo, ó, parabéns para vocês, que live Nádia, maravilhosa. um beijo. A Nádia é minha amiga, minha colega, Gracinha. Obrigada a todos Olha só. vocês, viu, que ficaram assistindo. Muito, muito bom, Alexandre, Andressa. Ah, uma outra coisa, quem quiser o certificado, o Jefferson colocou aí o link, né? Vocês vão responder aí umas perguntas e aí até o final da semana que vem manda o certificado. Tem as outras lives também que estão disponíveis, né? Acho que é legal a gente pensar lá do começo, na quinta-feira, e de como a gente foi construindo todos os temas para esse fechamento maravilhoso que você nos presenteou. Mônica, muito, muito obrigada. Até a Até, próxima. querida. Um beijão. Um beijão para você e pro Jefferson. Tchau. Tchau, tchau.